Olá, turminha do terceiro ano A e terceiro ano B. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Estudando aí as atividades passadas por nós, né? Pelos professores de cada turma. Nós sabemos que estamos passando por uma situação bem complicada, né? Que é aí devido ao coronavírus, uma doença que nos assusta muito ainda, né? E nós devemos permanecer ainda em casa. Mas esperamos, vamos ter fé em Deus, acreditar, né? Que Deus resolverá tudo isso, para nós podermos retornarmos às nossas aulas presenciais, né? Trazendo vocês para a escola. E que também nós precisamos ainda estar mantendo, né, as orientações do Ministério da Saúde, né? Ficando em casa, se precisar usar a máscara, né? Lavando bem as mãos com água e sabão, né? E também, se você precisar sair, usar a máscara, certo? Então, hoje nós vamos estudar de uma forma bem diferente, né? Diferente assim, porque hoje nós vamos introduzir as nossas videoaulas, né? Desde março que nós já estávamos aí enviando atividade para vocês, certo? Hoje nós vamos estudar aqui em 29/4/2001, vai ser a nossa primeira videoaula. Hoje nós vamos estudar aqui a parte de gramática, que é ministrada aqui o terceiro A por mim, né, Edileuza, e o terceiro B ministrada pela professora Vilani, certo? Aqui nós temos a habilidade da BNCC, de acordo com a BNCC, né? Eu coloquei aqui 3 habilidades para o nosso conteúdo, certo? Que nós vamos estudar hoje parágrafo, certo? O que é um parágrafo? Parágrafo é organização de um texto, costumamos dividi-los em partes chamada parágrafo. Para isso, deixamos um espaço no começo da primeira linha de cada parte, um pouco depois da margem esquerda da página. Os parágrafos de um texto podem ser longos, curtos e normalmente são divididos de acordo com a organização dos assuntos apresentados com as ações ocorridas em uma narrativa. Nós sabemos que nós vamos, na parte de leitura, nós vamos estudar vários tipos de texto. Deixa eu explicar aqui para vocês, quando eu vou começar o meu texto, né, nós vamos começar, digamos que aqui é a margem do meu caderno, né, do nosso caderno, do caderno de vocês. Como é que eu vou começar o parágrafo, né? Como aqui está dizendo, nós vamos iniciar o nosso parágrafo afastado da margem, da linha do caderno de vocês, um pouco à esquerda, né? Nós vamos iniciar o nosso parágrafo, né? Mais ou menos nesse afastamento aqui da margem. Nós sabemos que o título do texto, todo título tem um texto, certo? Então, nós vamos colocar o título do texto centrar a margem do caderno. Nós vamos centrar de um lado e de outro, certo? Então, nós vamos dar início ao nosso texto, certo? Como ele está explicando. E esse texto ele é dividido em partes iguais, certo? Eu vou apresentar bem aqui e mostrar para vocês o exemplo de um texto. Só que também nós vamos estudar parágrafo, né? E eu vou aproveitar aqui para dar esse exemplo aqui de um texto com parágrafo, né? Como é feito. Aqui é porque ele está aqui no quadro, mas nós vamos iniciar aqui como se fosse a linha do caderno de vocês, certo? Aqui eu coloquei, os alunos daquela escola fizeram uma bela apresentação. Pedro perguntou à professora:
Gostou da apresentação? A professora respondeu: sim, a apresentação foi belíssima, certo? Então eu vou vir aqui, nós temos um exemplo aqui de um texto de parágrafo, né? Como é que nós vamos obedecer de acordo com o que eu li para vocês, o que é um parágrafo, certo? Aqui, ó, aqui está afastado, eu iniciei o meu parágrafo aqui, aqui é o primeiro parágrafo, né? O texto ele é dividido em parágrafos. O segundo parágrafo é esse, certo? O terceiro parágrafo este, o quarto parágrafo esse aqui e o quinto parágrafo esse aqui. Mas vocês poderiam perguntar, professora, mas a senhora usou um sinal diferente. Sim, esse sinal diferente que vocês estão vendo aqui, nós chamamos ele de travessão, certo? Em alguns textos, o travessão vai aparecer quando nós estivermos estudando o texto, né? Fazendo o texto com parágrafos. E aqui eu já vou aproveitar e dizer para vocês o que é o travessão, outro sinalzinho que nós também vamos estudar. O travessão, que é este sinal aqui, que está em parêntese, e que eu usei aqui também no texto, certo? Esse sinal aqui, ele é chamado de travessão, certo? Então, o que é o travessão? É um sinal de pontuação que indica o início da fala das personagens nos textos que têm diálogos, como os textos que você leu nesse capítulo. O travessão também pode aparecer para separar em um mesmo parágrafo a falta de personagem e o texto do narrador, que é aqueles que contam a história. Então vejam bem, preste atenção. Para que é que serve o travessão? Ele é um sinal de pontuação que indica o início da fala dos personagens no diálogo. Aqui nós temos um diálogo, né? Os alunos daquela escola fizeram uma bela apresentação. Pedro perguntou à professora, certo? Aqui, ó, travessão. Eu usei o travessão para responder a fala da professora. Então, gostou da apresentação? A professora respondeu. Eu também usei os 2 pontos aqui. Sim, a apresentação foi belíssima. Aqui foi a resposta da professora. Então, nós também trabalhamos aqui, ó, nesse texto, nós trabalhamos o parágrafo, o travessão e os 2 pontos, certo? Então, aí são 3 sinais que nós trabalhamos aqui nesse texto. Entenderam aí? Ó, nós usamos o parágrafo, eu contei aqui os parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5. Parágrafo é quando nós iniciamos no início do caderno aqui da margem um pouco afastada à esquerda. Se aqui não desse para mim continuar meu texto, eu voltaria para aqui. Eu ia continuar aqui, certo? Mas como coube todo na linha do caderno, né? Eu fiz outro parágrafo. Então, nesse texto, nós estudamos parágrafo, travessão e 2 pontos. Os 2 pontos é quando vai responder a fala do personagem. Aqui, a professora perguntou, ela perguntou, né, para o aluno. E ela respondeu, usando o travessão também, que indica o diálogo no texto. Sim, a apresentação foi belíssima, certo? Deixa eu dizer para vocês que no livro de vocês, esse conteúdo aí está nas páginas... Parágrafo está na página... Deixa eu ver aqui. Parágrafo está na página 46, certo? E travessão está na página 48 e
parágrafo 46 e travessão 48. Quando vocês forem estudar, só que na atividade que eu estou enviando para vocês, tem as páginas do livro, certo? Eu só estou indicando aqui para quando vocês forem estudar, que está lá, que é o capítulo 2. Ó, pessoal, aqui foi a nossa primeira aula, né? Com esses sinais, parágrafo, travessão e 2 pontos, certo? Então, eu vou indicar bem aqui as páginas do exercício para vocês, tá bom? Dessa atividade aqui de parágrafo, vocês vão responder a atividade da página 47, a segunda questão, letra A e B, certo? A atividade da página 48, atividade 1, letra A, B e C. Ainda na página 49, atividade 2, letra A, B, C, D e E, certo? Aí são as atividades que estão lá no livro de vocês, nessas páginas aí que eu citei, certo? Então, a nossa aula sobre esse conteúdo termina aqui, certo? E tchau e até a próxima aula. Vamos estudar, e tirar